Boa tarde para você que nos assiste, para você que está inscrito no nosso canal, para você que vai se inscrever também aqui no nosso canal. Carlos Soares, Projeto Fruto de Rua. Boa tarde, eu sou o Bruno César. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade à nossa série de vídeos que ajudam a vocês pais, a vocês professores, a identificar que os seus filhos, os seus alunos possivelmente podem estar usando drogas. Pessoal, hoje nós estamos aqui então para dar continuidade, como o Bruno falou, nessa série de vídeos. Porque é fundamental nós podermos conscientizar você, a população, pais, mestres, enfim, todas as pessoas sobre o possível uso de drogas dessa juventude, essa adolescência que vem aí nessa multidão de informações e que vem com muita curiosidade. Nós abrimos essa série com o seguinte tema: mudança radical de interesses. Mudança, eu tô fazendo assim porque eu não lembro muito bem, então graças a Deus que eu tenho o Bruno. Mudança radical de interesses, depois nós fomos para queda no rendimento escolar e agora nós vamos tratar de um assunto também bem importante, que é o mostrar-se agressivo. Mostrar-se agressivo. Isso é fundamental porque na maioria das vezes o adolescente que usa drogas, ele tenta ocultar isso de uma forma ou de outra, mas acaba que isso se torna algo muito notório, muito visível. Porque esse jovem, quando ele começa a mudar os seus interesses, como nós falamos, quando ele começa a mudar o seu cotidiano, automaticamente, quando ele sente falta dessa droga que possivelmente ele está usando, ele começa então a se tornar um pouco agressivo, um pouco hostil na forma de agir dentro de casa com a sua família. Comigo também não foi diferente, né? Muitas das vezes ele está sempre armado, né? De que forma? O pai ou a mãe vai fazer uma pergunta rotineira para ele, algo comum, né? Algo tranquilo, e esse jovem ele já tem aquela resposta seca, áspida, na ponta da língua. Muitas das vezes ele trata agressivamente essas pessoas, e isso é algo que tem acontecido muito, né, Bruno? É claro que, né, a gente tem que ponderar e deixar bem claro que a adolescência, a mudança de fase da infância para a adolescência é uma mudança que traz alterações no comportamento. Então, assim, tem que estar atento e observar de onde está vindo essa mudança. Se é uma mudança simplesmente da fase, né, de problemas que os adolescentes, no geral, apresentam no comportamento, que é uma frase de identificação, é uma frase de mudança no corpo. Então, é uma fase que existem vários motivos que alteram esses comportamentos. No caso do adolescente tá encontrando com as drogas, ou está reconhecendo as drogas, ele vai apresentar alguns comportamentos típicos. Por exemplo, é claro que o pai ou a mãe que percebe ou desconfia que está usando drogas, que existe alguma coisa errada nesse sentido, os pais vão começar a cobrar um pouco mais esse adolescente. Aí a reação agressiva diante dessas cobranças, aí sim pode ser um fator que chame mais atenção para a questão das drogas. Naturalmente, a tendência desse adolescente é ocultar o vício. Enquanto o Bruno falava, eu me recordava aqui de um fato que aconteceu comigo na minha adolescência. Eu tinha começado a migrar da maconha para cocaína, e agora então eu me tornava um usuário de cocaína social, né? Como a maioria dos usuários diz, e então já quero te dizer, eu preciso te dizer isso: não existe uso de drogas socialmente, não existe droga social, todas elas são antissociais. Mas porém, pela cocaína ser uma droga inalada, um pouco mais cautelar, vamos dizer assim, não é aquela tipo de substância que você usa aqui e todo mundo fica sabendo. Então eu estava começando a fazer o uso de cocaína, e eu me recordo bem que eu era um usuário de primeira viagem, e aí eu ainda não sabia nem fazer o uso da forma correta, e um dia eu esqueci um canudo no bolso da minha calça. Um canudo que eu fazia uso só com ele, porque eu me tomava cuidado em alguns aspectos que eu estudava sobre isso, e falava-se que a gente não poderia compartilhar
o canudo, a ferramenta de uso com outros usuários que transmitia hepatite e tal, e várias drogas. Então eu guardava esse canudo e ele tava branco, totalmente branco por dentro, um canudo de caneta Bic. E um dia minha mãe foi lavar minha roupa e achou esse canudo. E aí, meu irmão, quando eu acordei pela manhã, ela tava com esse canudo em cima da mesa e ela tinha raspado o canudo por dentro. E a substância tava lá ainda. E aquilo ali foi um fator assim de muita irritabilidade da minha parte, né? Não é não é objetivagem. Não é objetivagem. Gente, não existe essa palavra no dicionário, viu? É que eu falei essa palavra esses dias. Eu queria falar Eu não sei o que eu queria falar. Eu sei objetividade. E eu falei objetivagem. Então aí, o que acontece? Ou tem essa palavra no dicionário? Vamos procurar, né? Existe objetivagem? Vamos descobrir. Pessoal, e aí isso aí me trouxe uma irritabilidade muito grande, que eu fiquei muito agressivo. Por quê? Porque eu tentava ocultar, eu tentava ser o filho perfeito, eu queria ser aquela pessoa que estudava e tal, e conciliava a droga, e não tem como. E aí então ali, eu me tornei um pouco mais agressivo. Por quê? Porque a minha mãe já desconfiava e nesse dia ela tinha a prova necessária. E mesmo assim eu ainda tentei maquiar tudo aquilo e tal, mas na minha casa, os meus pais eram tão tradicionais, ainda são, que eles não buscaram estender o diálogo pra cima disso. E isso aí foi ruim, né? Porque aí vocês já sabem, foram muito tempo nas drogas. E aí quando os pais eles desconfiam que o filho tá usando alguma coisa, ou que esse filho tá começando a mudar, ficar muito agressivo, normalmente eles se tornam mais inquisitivos ou vigilantes. E aí, meu irmão, conforme o seu grau de vigilância, também deve vir o seu grau de companheirismo, deve vir o seu grau de curiosidade, entender, saber o que está acontecendo, para você combater, né, Bruno? Pensando nisso, nessa questão das cobranças, é claro que o que leva às cobranças são alguns comportamentos típicos de mudança que eu acredito que todo pai de uma pessoa que vai caminhando para dependência química percebe. São mentiras que Sim. Os adolescentes contam. Coisas, né, Bruno? Que também começa a aparecer com muita coisa, é emprestado, disso, é daquilo. Falta de responsabilidade com o horário, a queda no rendimento escolar, Sim. A mudança de interesses que nós falamos lá no primeiro vídeo, a mudança do grupo de amigos, que é o tema do nosso próximo vídeo. Então assim, esses comportamentos típicos de mudança é o que leva os pais à cobrança, né? Então, Isso. Geralmente, os pais eles começam a cobrar através desses sinais. Isso é notório, é básico, praticamente para toda família, geralmente parte disso, essas cobranças. Então, dentro dessas cobranças, essa agressividade vai se manifestar aí, né? Você vai cobrar o seu filho porque ele tá te mentindo muito, ele vai se tornar um pouco agressivo para se defender, para poder, aquilo que o Carlos falou, para poder tapar o sol com a peneira, para poder chamar a atenção para outras coisas. Então, assim, tem que ficar atento nisso. E é importante, né, o pai, a mãe, o responsável detectar se o comportamento desse jovem, se ele está fora do usual, ou se não é, como o Bruno disse, somente alguma coisa assim da idade, da fase, né? Porque o adolescente, o jovem, ele já tem por si só entender que um não, ele em hebraico, aramaico, ele é um sim, né? Ele já tem por si só a tendência de querer chamar a atenção, de querer viver tudo aquilo. Qual é aquele jovem, aquele adolescente que um dia não quis ter mais idade do que tem, né? Que tem na mente assim que, não, eu podia ter 18 anos logo, que eu podia dirigir, eu podia fazer isso, podia fazer aquilo, me tornar independente. E isso muitas das vezes é um grande risco, né? Porque as drogas, elas te dão asas, mas elas te roubam o céu.
E isso é fundamental, né? O responsável, o pai, ou até mesmo o mestre, a pessoa que está ali em contato direto com esse jovem, esse adolescente, percebe que ele está um pouco mais agressivo em alguns fatos e atos. O principal não é você combater. Como que você vai diagnosticar algo? Como é que você vai dar a cura sem saber qual que é o prognóstico? O diagnóstico, quer dizer, o que está acontecendo? Isso daí você só vai descobrir através do diálogo, através da cumplicidade, através da parceria, da amizade, né? De uma comunhão familiar. Entenda isso. Busque acompanhar, mas sem oprimir. Busque estabelecer um tipo de parceria, de amizade bem sincera com seu filho. Busque essas relações, né? Fora de pai e filho, sim amigo, para que você comece então a identificar tudo isso e para que você não tenha que lá na frente tratar uma dependência química, que é algo muito duro. Não que ele não tenha mais jeito, não é isso. É que já é necessário começar a ter habilidades e entender um pouco para poder lidar com essa situação. Como o Bruno falou, nosso próximo tema é a troca de amigos, né? A mudança do grupo de amigos, o envolvimento com outras pessoas que não faziam parte desse ciclo. Eu acredito que por hoje é isso que a gente tem a falar, né? Eu sugiro que acompanhe essa fase de perto, acompanhe essas mudanças na adolescência, tente separar as coisas, o que é da adolescência e o que está sendo acrescentado, né, nesse contexto familiar. Justamente. Pessoal, é fundamental aqui só frisar algo, que a nossa fonte aqui de pesquisa, como o Bruno já relatou em outro vídeo, da Unicamp de Campinas, também da Universidade Federal de São Paulo, né? Nós temos buscado conhecimento aí para poder estar passando para vocês. E também é fundamental aqui destacar que o Senhor nos castigou muito, mas Ele não nos entregou à morte. Nós estamos indo agora para Almanara, comer aquele salgadinho, fazer já uma resenha sobre o vídeo. Você que gostou, se inscreve no vídeo, dá o seu like, também mande a sua dúvida, a sua objetivagem aí. Objetivagem. Eu vou ver se tem essa palavra. Mande a sua dúvida, fale sobre, comente. Também busque estar assistindo aí o canal do Bruno César, Reiniciando com o Bruno César. Também tem um material maravilhoso lá, outros assuntos que não são só sobre dependência química. O Bruno fala sobre todos os assuntos aí do cotidiano, que está aí atualizado, e você pode estar acompanhando ele lá também. Um grande abraço, tamo junto, Jesus abençoe, até o próximo vídeo, valeu!